Fala galera, beleza? Galera, eu ia fazer o vídeo na segunda-feira pós-eleição, mas segunda-feira é sempre um dia já poluído, né? Porque vai ter o pós-eleitoral, notícia, um monte de coisa, então acaba prejudicando, né? A reflexão de vocês. O importante, eu acho, é falar antes, né? Antes. Então, vamos lá. Como é que tá? Deixa eu ver se meu computador vai isso, pronto. Como é que tá aqui, né, o mercado hoje? E vamos primeiro falar também das pesquisas, né? Vamos falar das pesquisas. Que na verdade, né, gente? Sim, eu posso mostrar que a pesquisa da Genial, que é a que eu acho que está mais próxima da realidade. Mas eu acho assim, muito parelho, muito parelho. O Lula encontrou um teto, né? O Lula encontrou um teto. A gente vai ver como é que fica a abstenção, né? O Bolsonaro fez um movimento de alta nesses últimos dias, né? Não acho que até agora foi suficiente para chegar a passar o Lula, mas está muito próximo disso, eu acho. Muito próximo disso. Aí você fala assim, poxa, por que você acha isso? Porque o nível da rejeição do Bolsonaro não aumenta e a reprovação do governo dele não aumenta. Mas não há dúvida que, baseado no que a gente sabe, certo? Como um candle, o que a gente sabe? É o candle que está fechado, esse candle que está aqui. Qual que é o último dado que a gente tem? Que o Lula venceu o primeiro turno, pronto. Joia? Se foi acima do que as pesquisas diziam, se foi abaixo, isso é irrelevante. O dado concreto é o Lula terminou a eleição do primeiro turno na frente. O Bolsonaro, depois disso, passou a crescer. E na minha estatística do meu vídeo passado, vocês vão ver lá, eu esqueci de mencionar isso. Usando os dados da pesquisa, o Lula teria menos votos do que ele teve no primeiro turno. Assim, ele teria uma queda. Então, por isso que eu olho e falo assim, cuidado, né? Cuidado, petismo, tem que trabalhar. Acho que o PT cometeu alguns erros nessa campanha. Eu acho que o erro mais grave da campanha do PT, na minha opinião, foi não ter explorado o fato de que o Bolsonaro não é a figura cristã comparável. Então, era colocar não na dúvida de quem já é eleitor dele, porque esse cara já está definido, assim como o petista já está definido. Mas era mostrar a fragilidade desse argumento de que ele é um cara da família. Poucas ou 3 vezes. Tinha amante em todas as relações. Certo? Se vangloria de matar as pessoas, de ter executado pessoas, acha que a violência é uma forma adequada de controle, é ignorante, certo? Essas fragilidades da pessoa Bolsonaro, elas não foram exploradas, e isso para mim foi o erro crasso assim, do PT, né? O PT entrou numa discussão equivocada. O PT achou que a discussão era programática. Vocês viram o debate de ontem? O Lula ficava falando de questões do governo do Bolsonaro, mas o governo do Bolsonaro, ele tem boa aprovação. Então, o que você tem que fazer para pegar o cara que está indeciso, que não gosta do Bolsonaro? É mostrar que existe uma falha nessa imagem que o Bolsonaro construiu, de que ele é a representação do que é ser cristão no Brasil, e que ele é o defensor do cristianismo no Brasil. Não pode ser defensor do cristianismo se ele tem tantas falhas assim. Certo? Um padre aqui de uma paróquia aqui de Campinas falou para mim, falou, o homem mais justo do mundo peca 7 vezes por dia, certo? Então, mesmo que você ache que o Bolsonaro é uma pessoa justa, correta, ele tem falhas que o Lula e o PT, na minha opinião, falharam gravemente de explorar. Notadamente essa ideia de que ele representa a família. Eu acho que isso é um equívoco.
Uma pessoa que casou 3 vezes, como é que ele representa a família? Teve amante? Entendeu? Então, isso não é família, certo? Falo com propriedade, sou filho de pais divorciados. Meu pai abandonou minha família quando eu tinha 2 anos, 3 anos de idade. Então, numa época em que a minha mãe era chamada de mãe solteira. Então, tipo assim, certo? Tenho bagagem para falar sobre esse assunto, certo? Então, assim, isso é uma falha, né? Uma falha que não foi explorada. Do lado do PT, então, a falha do Bolsonaro, do Lula foi essa, do PT, de achar que a discussão era o Covid. Ninguém tá nem aí mais pro Covid. Ninguém tá nem aí mais pro Covid. Tá certo? De falar que o problema econômico é importante. Não é importante na forma como o PT explora. Por quê? Porque as pessoas têm uma paciência com o presidente porque ele passou por uma pandemia. Assim como tiveram com o Lula quando teve a recessão, a crise do Lehman Brothers, etc. e tal. As pessoas, brasileiro, embora ele mais e mais seja um povo mais e mais violento, mais e mais violento, né? Veja o que a gente tem visto ultimamente, né? Mulher atira no marido, no namorado, porque o cara brigou com ela. O rapaz, em Ribeirão Preto essa semana, pegou a porteira, o porteiro mandou tirar o carro lá, a moto, ele foi lá e arrebentou o vidro, pulou pra cima, bateu. Então, assim, a sociedade brasileira que não tinha essas características tem tido, né? Mas de uma forma geral, o brasileiro é paciente e entende que, pô, tá tudo ruim e tal, não sei o quê. Então, o brasileiro entende que ele saiu de uma pandemia e que, portanto, a inflação não é culpa dele. E é verdade, a inflação não é culpa dele. Certo? A inflação não é culpa dele, a inflação é estrutural. Assim como a deflação não é mérito dele. A imprensa se equivoca. Tem lá um cara lá do Instituto Conhecimento Liberta, lá o banqueiro lá, ele está completamente equivocado. Ele está falando que... Por quê? Porque os dois lados são loucos, né? Está falando que a queda da inflação está sendo causada pelo Bolsonaro. Não está. Não está, isso ajuda o governo. E não é verdade. A deflação não está sendo causada pelo governo. A deflação está sendo causada pela queda do preço das commodities no mercado internacional. É isso. É só isso. E a queda do dólar. O dólar médio hoje é menor do que o dólar médio de 3 anos atrás, 2 anos atrás. Então, pô, né? Mérito do Bolsonaro que soube captar isso. E demérito do PT de falar, em vez de usar esse argumento de que ele está fazendo pedalada inflacionária, o PT deveria ter dito, isso aqui não é benefício do Bolsonaro, é porque as commodities estão caindo, é porque o preço no mundo está corrigindo, etc, etc, etc. Só que se o PT fizer isso, não dá para culpar o Bolsonaro pela gasolina. Entendeu? Porque daí, como é que você culpa o Bolsonaro se ele não tem culpa do aumento do preço da gasolina? Então tem essas estruturas de discurso aí. Então, me parece, né, que essa é a maior falha do PT. Do lado do Bolsonaro, ele não cometeu, tirando os erros que ele sempre comete, que são os devaneios, né, que ele comete, a questão da Igreja Católica, aquele evento foi absurdo, né? O negócio do Roberto Jefferson pega e não pega, porque ele foi rápido e ele, embora tenha feito ali algumas manobras, ele rapidamente condenou e mandou lá policiais favoráveis ao governo que acabaram fazendo uma boa gestão de crise, tiraram ele de lá. Podem falar o que for, mas foi uma boa gestão de crise. Resolveu o problema, estancou um problema. O problema seria se a granada tivesse explodido, um problema maior, etc e tal, e o Bolsonaro não fizesse nada. Daí isso ia ser um problema. Aí isso ia ser um problema sério. E como é que o Bolsonaro não vai defender a força policial que tanto apoia ele? Né? E claro, é possível dizer o seguinte: se isso acontece na favela, o negociador não ia ter aquele papo tão legal com o Roberto Jefferson, certo? Se acontece comigo, eu já estava morto, né? Então, é evidente que
que existe essa disparidade. Mas, como ensina Maquiavel, nós não estamos aqui no mundo das pessoas normais. No sentido normal, assim, pessoas que estão no dia a dia da sua vida. Querendo ou não, o Roberto Jefferson é um expoente para o bem e para o mal. Então, ele é um expoente para o bem e para o mal, por quê? Porque, como ele faz essas coisas, ele está ferrado para o resto da vida dele, e a filha dele também, se ele precisar da justiça. Está ferrado, certo? Toda vez que eles andarem depender da polícia, eles vão ter um problema. Então, vai pagar o preço da idiotice, numa escala muito maior do que se eu tivesse feito essa besteira, porque ninguém vai me reconhecer depois na rua. Agora, ele sim, né? Então, nesse sentido, o Bolsonaro foi muito inteligente. Por quê? Porque ele falou, não, se eu não cuidar disso aqui cirurgicamente, e ele conhece o Jefferson, se eu não cuidar disso cirurgicamente, não mandar emissário lá e não secar esse negócio, isso ganha uma proporção gigantesca e ele fez muito bem. Ele também fez muito bem ao tirar isso do noticiário e trazer a questão do TSE que une o grupo dele. E também aí ele errou feio. Por quê? Porque realmente a fiscalização disso é dos partidos, não é do TSE. Desde sempre, quem fiscaliza a veiculação nas rádios são os partidos. Tá joia? Como os partidos são células organizadas em cada cidade, toda cidade tem um diretório de um partido, é responsabilidade dos diretórios desses partidos, dessas cidades, verificar isso. Joia? Então, se falhou o partido do Bolsonaro, e assim, vamos ser francos, o Centrão não falha, né, meu? O Centrão é top, né? Você acha mesmo que lá no Nordeste o Lira, o Ciro Nogueira não estão acompanhando, não tem lá a galera deles acompanhando veiculação. Tá louco, né? Mas foi inteligente, porque ele explorou o caso e é do jogo, assim, né? Fazer essas coisas é do jogo do Bolsonaro, ele faz isso. Eu não estou dizendo se isso é correto ou não é correto. Eu estou falando que do ponto de vista de comunicação ele estancou o Roberto Jefferson trazendo esse factoide aí, né, para resolver. Então, os erros do Bolsonaro foram os erros dele, né? Mas esses erros não foram explorados pelo PT. Né? Então eu volto a dizer, os erros do Bolsonaro foram os de sempre, mas o PT não foi em cima disso. O Lula ontem ficou falando do reajuste do salário mínimo, tal, não sei o quê, entendeu? E o Lula também se esquece que o governo dele foi há muito tempo atrás. Que o Brasil de hoje não é o mesmo Brasil de 2002. Já se passaram 20 anos. Então ele fala do passado dele e isso não tem a mesma pegada que tinha antes, e soa prepotente. Eu tenho amigos de centro, realmente, gente que não decidiu ainda se vai votar no Lula, se vai votar. Eles estavam comentando comigo ontem do debate, e existe uma leitura de inaptidão do Bolsonaro e de prepotência do Lula. Entendeu? Então, é isso, né? Então, esse é o cenário, os dois candidatos têm muitos defeitos, eu acho que nenhum soube explorar. O Bolsonaro soube explorar melhor os defeitos do PT, porque ele sabe que o eleitor tem uma rejeição ao PT, tem uma rejeição ao Lula, ele soube fazer isso muito bem. Ele chamou o Lula de ladrão, ele faz as coisas que ele precisa fazer sem medo, e isso acaba fortalecendo ele. Vamos ver se isso teve efeito. Eu não acho que o debate tem muito efeito prático, porque é chato, né? O debate é chato, repetitivo, e todos os políticos no debate são perfeitos, todos os políticos só falam coisas boas, etc e tal, né? Parece eleição de prefeitura, tipo, todo mundo só vai fazer coisa boa, o Brasil não tem problema, o orçamento é infinito, o eleitor sabe que isso é tudo mentira, né? E que no fim ao cabo, ninguém está votando em programa, né? Essa é a verdade. O brasileiro reclama, né? O tempo todo o brasileiro reclama de que a gente precisa de políticos melhores, etc e tal, não sei o quê. Ninguém está votando em programa esse ano. Está nas pesquisas. Está todo mundo votando contra o outro. Eu vou votar no Bolsonaro porque eu não quero que o Lula ganhe. Eu vou votar no Lula porque eu não quero que o Bolsonaro ganhe. Isso é fígado. Fígado. Isso não é raciocínio. Certo? Qual que é o programa do Lula para a sociedade brasileira? Nenhum. Você não sabe. Qual o programa do Bolsonaro? Nenhum. O programa é tirar o outro. Certo? Eu até acho que as campanhas não tinham o que fazer, porque o eleitor está assim, né? Então não adianta, né? Teoria do discurso, não adianta você ficar falando com uma pessoa que não quer te ouvir, né, meu? Você pode ser o maior argumentador do mundo. Tem momentos que o melhor argumento que você tem a fazer é ficar em silêncio, porque a pessoa não quer te ouvir. Então não adianta. Então,
nesse sentido, acho que talvez eles não tinham muito o que fazer. O único cara que tentou colocar um pouco de proposta, a imprensa, que é toda a falar sobre a importância do programa de governo e saber, não é a mentira, né, da objetividade, não, porque nós precisamos saber o que vai fazer, né? Até porque, né, meu, boas intenções, pode falar o que quiser, não tem muito, né, então enfim, eu acho que isso foi ruim, e cada vez mais a política no mundo está virando isso, né, muito menos reflexão sobre os problemas. Então, por exemplo, previdência. Continua sendo um problema. Continua sendo um problema. Né? Educação. Continua sendo um problema. A gente falha miseravelmente. Né? Civilidade. A gente está cada vez mais, né, mais doido. Então, assim, coisas que... Saúde. A gente, tipo assim, não tem problema. O programa é sempre uma mentira. Nós vamos construir... postos de saúde. Eu vou criar o programa não sei o quê. Eu vou criar não sei o quê. Nada. Então, por isso que eu não dou muita trela para isso, né? O que também mostra, né, aquela minha tese que eu sempre falo aqui para vocês, os políticos são só representantes temporários. O que faz a sociedade brasileira é a sociedade brasileira. Então não adianta você reclamar que o Bolsonaro vai ser presidente, ou que o Lula vai ser presidente, ou que essas eleições são uma porcaria. É o retrato nosso. Olha o Congresso, certo? Beleza? Olha a razão pela qual as pessoas estão votando. Então, você pode falar o que você quiser, mas não dá pra gente ser vítima nessa parada, certo? Quem votar no Lula sabe o que tá levando. Tá levando o antibolsonarismo sem nenhum programa concreto, estruturante pro Brasil. Quem votar no Bolsonaro também tá votando no anti-Lula, numa idealização de que ele é um representante do que é o cristianismo, do que é bom. E o resto, deixa pra lá. Aí vai ter, claro, o ambiente geral. Não, o Bolsonaro é a favor dos negócios, o capitalista, o Lula é socialista. Mas isso é tudo platitude, certo? Isso é tudo bobeira, tá bom? Então, por uma conversa franca, último vídeo antes da eleição, acho que vale a nossa leitura. Então vamos lá. O que aconteceu com o mercado? Eu escrevi pra galera que eu estava preocupado com o fechamento do anual, que era isso aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Tá? Que era o 115,339. Tá vendo? 115,159, alguma coisa assim. Então, o que acontece aqui? O que aconteceu durante o dia, né? Ele defendeu. Quando eu escrevi, ele estava perdendo essa região, né? Eu falei, fica atento, porque ele podia ter feito isso aqui, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Ela vai dar uma razão, às vezes minha caneta não pegou, mas tudo bem. Ó, vamos lá pra gente, né? Ele veio aqui, tá vendo? Ó, nesse fundo aqui, ó. Ó, ele veio aqui, ó. Isso aqui, como é que eu faço pra desenhar aqui? Fazer aqui, vai, fazer com isso aqui mesmo. Não gosto muito, ó. Até aqui, tá? E aí aqui tava a linha, né? No 15, alguma coisa aqui. Mais ou menos aqui, eu acho que é. Então, 115, alguma coisa. Então, tipo assim, ele podia ter feito o quê? Batido aqui como resistência, entendeu? Ou ter feito um falso rompimento aqui, e aí depois ele fazia assim, né? Então, enquanto não passou por aqui, eu imaginava ainda que tinha venda, e fiquei ainda preocupado com esse toque aqui, ó. Porque ele poderia vir perder as médias com força, e aí, né, como a 400 estava caindo, aí vir para baixo. Então, eu confesso que durante o pregão, eu achei que a gente podia ter batido aqui. Aí só quando defendeu aqui, no final do dia, 5 horas, tá vendo? Às 5 horas ele fez a defesa. Daí eu vi que ia para cima. Tá joia? Então, trade é isso, meu. A gente não pode ficar, entendeu? Pirando. Tem que olhar o que tá acontecendo. Para onde que eu acho que vai? Eu acho que vem para cá, para essa região da falha aqui, ó. Essa falha aqui, ó. Tá? Com uma máxima aqui no 118,503, mais ou menos. Eu acho que é ali que ele vai, tá? Então fiquem atentos aí com esse movimento aqui, né? Ele vai buscar essas regiões aqui, né? Evidentemente tem a média de 9 bem aqui, tá vendo? Então o que você faz? Essa média de 9 não pode ser perdida. É simples assim, tá joia? E a média de 9 tá caindo. Ele tá fechando acima dela, mas ela tá caindo, tá vendo aqui, ó?
Então tem uma divergência, né? O que é divergência? A divergência é a média do dinheiro está caindo, mas o candle está ficando acima dela. Então o que pode acontecer? Ele pode vir aqui e fazer um candle amanhã bem aqui assim, ó. Segunda-feira, perdão. Pode fazer um candle bem aqui na segunda-feira, certo? De alto. Ele até pode fazer um candle um pouquinho maior, sabe? Vem até aqui embaixo, de repente sobe, normal. Mas eu acho que é muito provável um candle que vá até a região do pavio aqui, ó. Talvez até faça um pouquinho mais de graça, venha nos dois pavios aqui assim, ó. Então eu acho que isso aqui é possível, sabe? Tipo aqui assim, ó. Acho possível. Não tiraria da minha cabeça isso. Agora, o que você que está comprado tem que ter em mente? Meu, se abrir em gap de alta, por exemplo, marca aqui a média de 9 e não seja tolo. Você vê que começou a ter barrona para vaza, porque isso aconteceu na eleição do Bolsonaro. No dia seguinte, o mercado abriu, subiu em alta até umas 11 horas, 11h30, depois ladeira e nunca mais voltou. Então não caia no otimismo, porque assim, é uma coisa que eu explico na mentoria. O que é o seu trade de abertura? O que é o seu trade eleitoral? Ou o seu trade de balanço? É o quê? É a tese de que você está comprando porque o dia seguinte vai ser de alta, certo? Certo. Então o que é o dia de alta? Pô, o dia de alta é, ele abre, faz uma mínima numa região assim mais ou menos perto ali do fechamento e depois sobe, certo? Se ele não subir, por exemplo, se o índice abre em gap de baixo e vem para baixo, já foi. Já foi. Sai do trade, espera o dia, já era. Abriu subindo, mano, espera 10h30, 11 horas, marca o stop, a mínima do dia, se não perder, deixa subir. Só não aposta contra a tendência do dia, seja você estando certo ou errado. Então, você comprou put porque você acha que vai vir um resultado que vai ser ruim para o mercado, tá bom? Então, pô, o que você não pode fazer? Abriu em alta e você fica posicionado. Você vai sangrar, né, meu? 11h30, meio-dia, não voltou para baixo, você vai sangrar. Certo? 11 horas, já está subindo o índice 2%, você vai sangrar. Para que você vai ficar? Certo? Esquece, sai, depois, no decorrer da semana, você se organiza. É só isso que a gente tem que fazer. Tá bom? A gente não tem que ser super-herói. A gente tem que tentar. Viu que deu errado? Sai. Você vai ter mais dias para operar, tá bom? Viu que deu certo? Não seja ganancioso. O seu trade é de um dia. O seu efeito é pós-eleitoral. Não caia na conversa dos influencers de que, agora vai subir. Porque olha o que eles fizeram com você aqui, ó. Tá joia? Não caia nessa, tá bom? Não caia nessa. Chegou ali numa região que tá cheio de pavio, que é resistência, 118 mil aqui, por que você vai querer ficar mais? Sai e depois você se organiza no restante da semana se o mercado for subir. Se o mercado cair, você saiu no topo, tá ótimo. O seu trade de eleição deu certo. De repente você comprou ontem no finzinho do dia, né? Lá quando eu estava lá no fechamento, pô, já ganhou um dinheiro, tá ótimo, beleza? Então é isso, esse é o índice. No semanal do índice, só pra gente ver, ó, o candle é negativo no semanal. Tá joia? E ele é um cancelamento do candle anterior. Tá vendo aqui, ó? Ele é um engolfo do candle anterior, ó. Se você pegar ele aqui, ó. Você pegar ele aqui, tá joia? Você tem mais ou menos aqui que 50% dele é mais ou menos 118 mil. Se você quiser esticar um pouquinho aqui, você poderia dizer que ele poderia vir aqui até essa resistência, 118.947, que tem uma resistência aqui, né? Sempre lembrando que isso aqui é um candle forte do semanal, que engolfou quase o outro inteiro. Então você tem que olhar para isso e falar, meu, o candle não está muito bonito, certo? Se você olhar, por exemplo, o candle da Petrobras, até uma pessoa me escreveu para falar disso. Olha o engolfo aqui no candle da Petrobras. Não está bonito, tá vendo? Ó, não está bonito. Pode dar um repique por causa desse engolfo grande? Pode, porque é trade, né? É trade, mas, pô, a tendência é que esse repique seja limitado dentro do movimento desse candle aqui, que é um engolfo, pelo menos no primeiro dia, certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Você pegar a ELET, por exemplo, ó lá, não é um bom candle, tá vendo, ó? De vol, no topo, segundo teste, ó, topo duplo aqui, ó. Certo? BBAS3, ó. Vamos pegar os estatais, né? Olha aí, ó o engolfo aqui, ó. Entendeu? Então, se você olhar os ativos, topo duplo, engolfo.
Então, se você olhar os ativos no semanal, você olha e fala assim, meu, se tiver um repique, vai ter um repique para testar essas regiões, mas não é um repique de mudança de tendência. Olha aqui o que aconteceu, certo? Então tem que tomar cuidado, tem que estar atento a essas realidades, não ficar muito empolgado. Se você pôr aqui o índice no semanal, por exemplo, ó, no mensal, olha aí no mensal, tá vendo? Ó, no mensal, ó, ele bateu na 20, segurou ele já está abaixo da 200 do mensal, já está abaixo da 100, da 50 do mensal. Ele bateu aqui na 9 do mensal, mas ó, ele está deixando aquele candle de falha, muito parecido com esse aqui, ó, que é o primeiro azulzinho, e aí depois ele vem, ele bate aqui para baixo, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, falta poucos dias para acabar o mês também, o contrato do dólar vence, tem que tomar cuidado, não faça bobeira, tá bom? Já estamos acabando com o ano, o ano já está quase acabando, tá bom? Beleza? Vamos pro Doleta, WDOFUT. Ó, o Doleta não consegue, tá vendo? Ó, o Doleta veio aqui na falha, tá vendo? Veio na falha aqui, ó. Voltou para testar, por quê? Porque tá errático, tá todo mundo tentando descobrir. Olha o dólar aqui, ó. Olha que coisa. Olha que faixa de briga no dólar. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Né? Se você pegar 50% do preço, olha aqui, ó, nós estamos falando do dólar na média 5.303, que é onde ele está agora. Os caras estão bem no meio do preço. Estão bem no meio do preço. Por quê? Porque ninguém sabe, galera. Ninguém sabe. Tá todo mundo tentando jogar. Claro, eu sou da leitura de que o dólar vem para baixo. Por causa dessa configuração aqui, ó. Por causa da 200, que vai cruzar para baixo, etc e tal. Né? Tô vendo o volume aqui, né? Eu vejo que ele não consegue subir. Mas, pô, pode ser volume para quê? Porque querendo ou não, é que não tá no fundo. Mas, querendo ou não, se eu fosse considerar... Não, ele não tá no fundo. Por que ele não tá no fundo, Emerson? Porque se você olhar aqui, ó... Tá vendo? Ele tá bem na metade do movimento do preço. Tá vendo? Ele tá no terceiro quarto. Então ele subiu, veio para baixo, bateu, e ele tá aqui, ó, bem nesse quarto aqui. Então o que a gente quer ver? Se ele fica baixo aqui e vem para baixo, ou se ele vai subir aqui. Daí, se ele subir, ele vem para essa região aqui, esse topo aqui. E abaixo, daí ele vem no fundão. Tá? É isso. Mas tá bem briguento, né? Bem briguento o dólar, tá bom? O DI futuro subiu, por quê? Por que tem que subir? Porque é eleição, né, meu? Tá vendo? Mas ele não tem força. Então ele tá fazendo outro topinho inferior, ó. Tá bom? Então tudo bem tranquilo nesse sentido, tá bom? Está previsto para sair uma nova pesquisa genial hoje. Eu estava tentando achar, mas ela não saiu. Mas essa última que tem aqui, você vê aqui, ó, 48, 42. Tá? Não tem muito o que fazer, né? E aí, se você for olhar ali, isso aqui não me interessa. Tá vendo aquilo que eu falei para você? Ó, a motivação, ó. Motivação, tirar o Bolsonaro do governo, tá vendo? Ó, ele não deixar o Bolsonaro voltar. Né? Porque na verdade essa pergunta aqui é uma canceladora da outra, né? Ou seja, 94% é um contrário ao outro. É simples. Não tem, muito polarizado, né? Muito polarizado, né? Aí tem, né? Ó, não votar, fala do candidato, agressividade. Má administração, tá vendo? Não gosta dele, inflação alta. Os econômicos não é muito relevante. A grande questão é a agressividade, certo? Então, isso é cristão? Sacou? Isso foi a falha do PT, não ter captado isso. Já o Bolsonaro, já o Lula, olha lá, já foi preso. Então, o que o Bolsonaro faz? Ele bate nisso. O Bolsonaro vai lá e bate nisso. Condenado. Por quê? Porque ele sabe que esse é o core do Lula. Já o Lula não bate no core do Bolsonaro, que é ser agressivo. Entendeu? Ó. Tá vendo? Ó. Ser agressivo.
O que eles falam? Eles falam da má administração. Ó, ser agressivo não gosta dele. Ou seja, é a personalidade dele. Se você bater na personalidade dele, resolvia. O Bolsonaro é mais tático nesse sentido. O pessoal menospreza o Carlos, mas o filho dele, o cara é inteligente, meu. Ele tem foco. Tem foco. Se ele não quiser ser político na vida, ele vai poder ser um excelente marqueteiro. Porque assim, marqueteiro de pesquisa, de política e tal. Por quê? Porque ele conseguiu fazer o tracking do pai dele no caminho daquilo que trouxe a primeira eleição, importante dizer isso, a primeira eleição, e agora nessa segunda. Claro, nessa segunda com muito mais capital, muito mais dinheiro, a campanha do Bolsonaro é muito bem feita, a campanha do PT não é tão boa, é nítido, né, a diferença das peças, a campanha do Bolsonaro é muito mais rica nesse sentido, muito mais estruturada, muito mais organizada, mas a temática central é forte mesmo, muito forte. Então tá aqui, a expectativa de vitória não interessa muito, e aí a avaliação do governo, tá vendo? Ó, tá vendo aqui, ó? Ele continua com nesse range, ó, de 35, agora deu uma caidinha, né? 35, 23, então quer dizer, tá lá perto dos 60%, o Lula não sai dos 40%. Entendeu? Então, é que aqui não tem o passado, mas pô, a rejeição do Bolsonaro é de 55, 65%. Que daí, neste caso, leva a gente a olhar e falar, meu, tem que tomar cuidado, tá? Mas é isso, a eleição tá curta, tá muito, muito próximo, vai ser no detalhe, vai ser no convencimento de quem, no conhecimento de quem, vai ser no convencimento de quem não votou. É fazer o cara que não votou votar. E aí, as duas campanhas têm pesquisa, trabalhando com quem não votou, provavelmente, isso é qualitativa, né, meu? Isso é pegar lá as pessoas, botar numa salinha e perceber o que fez esse cara não votar e o que vai fazer ele votar. O que eu tenho visto aqui no interior é que muito idoso que não votava está indo votar para votar para o Bolsonaro, pelo menos aqui no interior de São Paulo. Eu não sei se é assim no restante do país, mas aqui é o que me parece. E os jovens que não votaram estão indo votar para impedir a vitória do Bolsonaro. Então a gente tem aqui um cenário de geracional, de gerações, né, para acompanhar. Então isso foi o Brasil, falamos do DI, falamos do dólar, né, evidentemente a maioria de vocês está posicionado no índice, né, o índice são papéis, então fiquem atentos aí ao que eu expliquei, eu acho que é importante entender essa coisa de que o evento é de curta duração, dura até, sei lá, você até pode guardar uma posição para o final do dia, mas toma cuidado só com a volatilidade, especialmente se você vê uma batida muito forte do preço para baixo, né, perdendo regiões importantes do preço, que eu marquei ali. Vocês têm a média de 200 aí para vocês olharem, tem a média de 9, de olho na média de 9 do diário, né, ela não pode ser perdida, e é isso, tá bom? Chique, chique. Vamos olhar a gringa. Na gringa, o que a gente tem aqui na gringa? O euro, deixa eu pôr no diário aqui. Ó, o yield subindo, né? O índice subindo, normal. TLT caindo, mas ele já, tá vendo? Ó o gap. Ele já começa a querer subir. O que é isso? Perspectiva de queda da inflação nos Estados Unidos. Então o TLT vai ser um bom trade, tá bom? Vamos ficar de olho. A gente teve uma alta no Dow Jones, tá vendo? Uma alta do Dow Jones aqui, ó, forte, tá vendo? Que ele busca aqui a média de 200, tá bom? Aqui no SP500 ele busca aqui a média de 100 aqui, tá joia? A Nasdaq tinha brigado para perder a média de 1000, mas volta, né? Sempre lembrando, a Nasdaq é o indicador de risco, tá joia? A Nasdaq é um indicador de risco. O Dow Jones não tem tanta liquidez, então os caras conseguem mexer. SP500 é um pouquinho mais forte, mas ele se move meio que em relação ao SP500. Perdão, ao Dow Jones. Aqui é onde o bicho pega. Aqui foi onde converteu primeiro, foi onde o preço bateu primeiro. Então a gente acompanha aqui para ver essas médias de tendência, tá bom? Esquece essas médias curtas. Vê aqui essa média de tendência aqui da gringa, tá joia? A gringa mantendo assim alta, né? Ela
reduz o impulso de venda no Brasil, isso não tem dúvida. Mas a grande questão é ver as médias aqui, tá bom? Beleza? VIX caindo, ó. Certo? Então o VIX cai, ele bate aqui na média de 200, tá vendo? Ó? Bate aqui na média de 200, então isso fortalece, né, esse movimento. Tá vendo? Ele bateu ali quando ele cruzou, veio para baixo. Agora a gente acompanha para ver o que vai acontecer com o VIX. Euro subiu, bateu na média, está caindo normal. Dólar Index caiu, olha lá. Então, caindo forte. Então você vê, o nosso dólar não se moveu ainda. O dólar Index já caiu bastante, o euro já caiu bastante, mas o nosso ainda não. E isso é Brasil, isso é no sentido interno nosso para o período eleitoral. Mas eu não acho que o dólar no Brasil vai fugir dessa tendência. Eu acho que o dólar no Brasil é para baixo, tá bom? Beleza? Bitcoin respirando, foi para cima aqui, né, meu? Ethereum também, né? O Ethereum fazendo uma volta aqui, ó, buscando a 200, né? Normal, porque acaba de perder a 1000, ele volta, testa aqui, né? Petróleo caindo, né? Fazendo um topinho aqui. Ouro indo para baixo e minério de ferro. Olha que gap de baixa, lindo, 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 né? É o que eu falo. Não tem jeito, tá bom? Não tem jeito, né? Tá indo para onde? 75, 78. Qual que era o preço dos australianos que me acompanham há um tempão? 75, lembra? Eu falei para vocês, falei, ó, o governo da Austrália, que é o maior produtor de... E aí ainda falei, essa é a diferença entre todo lugar tem político, certo? Todo lugar tem político, e todo lugar tem político que tem... E para ter político, o sujeito tem que ter um ego meio fora do lugar. Muito acima do que o nosso, né? Então, se o nosso já é grande, imagina dos políticos, certo? O cara toma xingo todo dia, mano, o cara tem que ter um ego gigante para aguentar, certo? Então, o que eu disse lá atrás? Que era vergonhoso o governo brasileiro não ter estatística de curva de preço das commodities para orientar e para estar disponível para a gente, em vez dele ficar torcendo, que nem o governo faz. O governo torce por commodity alta, os jornalistas brasileiros são horríveis nesse sentido também, torcem muito mal. E aí eu dei o exemplo do governo da Austrália, que há 1 ano e meio atrás falou assim, ó, para nós, preço médio daqui a 1 ano do minério de ferro é 75 dólares, chegou em 78. Certo? Por isso que às vezes quando a galera fala de pressa, eu falo, galera, trade não é sobre pressa. É que nem o trade do euro. Mano, vai levar 1 ano, 2 anos esse trade para ele andar. É da vida. Mas olha o trade do minério de ferro. É que não tem contrato né? Eu não achei contrato de minério de ferro, se alguém souber me fala. Para vender, porque se eu tivesse vendido, eu tinha ganho uma boa grana. Certo? Então, pô, olha aí, ó. Os caras estavam certos, 75 dólares. Então, pô, eu como brasileiro, eu fico envergonhado. Por quê? Porque, porra, a gente tem gente inteligente, capacitada. Pô, precisa ser tudo sobre política. Por isso que eu não gosto do Guedes, entendeu? Da função dele no Ministério da Economia. Ele se diz ser extremamente técnico, mas ele não é um cara técnico, porque ele não ajuda em nada com o envolvimento dele na política. Entendeu? Ele tem que focar no que é importante pra gente. O que é importante pra gente? Pô, meu, você tem que estruturar essas coisas, tem que saber, você tem que ter preço, tem que acompanhar, tem que melhorar o relatório do governo. É isso que o ministro da Economia faz. Certo? Reduzir burocracia, que é importante, acho que é relevante, mas mais importante é fazer o dever de casa no quê? No macro, porra. A gente tem que ter informação de qualidade, entendeu? Previsibilidade, inteligência governamental, especialmente na área econômica, onde isso conta pra cacete. O tesouro é assim, mas pô, o tesouro até dá umas bobeadas agora, porque, né, tem umas pautas. Vai lá, tira a inflação pelo IPCA para tirar a arrecadação e fala que o resultado foi ótimo. Truque velho, né, meu? Bota lá no GPM lá atrás. Né? Então, assim, tem esses truquezinhos. Como agora, dizer que a inflação está subindo por causa... está caindo por causa do governo. Não é. Mas o que acontece? Ele não é técnico, ele é político. Então, ele dá voz a isso. Né? Então, por isso que eu não tenho muito apego ao trabalho do Guedes. Entendo que muitos de vocês gostam dele, tá tudo bem, entendeu, gente? Eu só estou dando a minha posição
do que eu acho. Eu acho que ele é muito falho naquilo que é a responsabilidade dele. Se ele quer ser candidato, ele deveria ser candidato ao Senado, ele deveria ser candidato a governador, a prefeitinho, vereador, presidente da República. Faz que nem o Moro. Vai lá e sai candidato. Agora, pô, se você está num cargo técnico, ministro da Economia, cargo técnico. Você fala, não, mas todo cargo é político. Não, mano, não precisa ser político. Não é requisito ser político. Você é uma escolha do político. Quem é o político? Presidente da República. Quem tem voto? Presidente da República. Você não tem voto. Certo? Aí fica foda, porque ele vai fazer palestra e já não tem mais credibilidade, porque ele fala umas besteiras e tal, pô. Não pode não ter credibilidade o ministro da Economia, entendeu? Ele tem que ter credibilidade. O cara tem que olhar e falar, não, ele tá com fulano aqui que se o Bolsonaro for reeleito, se for da vontade do povo, que no segundo, e se o Bolsonaro mantiver o Guedes à frente do ministério, né, que o Guedes melhore nisso, né, porque eu acho que tem um espaço importante de melhoria nesse sentido. A gente tem muita coisa para resolver nesse sentido. E digo mesmo também para o PT, porque já estamos encerrando aqui, né? Deixa eu só pegar o EWZ. EWZ aqui, ó, tá vendo? EWZ também deixou um pavio, tá vendo? Pode ser que venha aqui nesse pavio. China caindo, tá vendo? Forte, ó. Emerging Markets defendeu um pouco, mas a China é nosso medidor, viu, galera? A China é o nosso medidor, não adianta. China caindo pra gente não é bom, tá vendo? Não me agrada, tá? Não me agrada nem um pouco. Muito ruim pra gente. Então, nesse sentido, é muito bom que o dólar corrija no mundo para reduzir a nossa necessidade de dólares, porque senão nós vamos ter problema seríssimo. Seríssimo. Tenso. Mas, enfim, para encerrar, que a gente tenha eleições tranquilas, pacíficas, como a gente teve no primeiro turno. Eu acho importante, né? Uma amiga minha me escreveu e falou, nossa, eu vejo seus vídeos e eu não consigo dizer para quem você vai votar. Eu falei para ela, ainda bem, né? Ainda bem, porque o objetivo aqui não é ser torcedor de nenhum, porque eu sinceramente acho que fica mais fácil você pensar em democracia, em eleição, se você souber que a pessoa que você está votando tem as mesmas falhas que a gente tem, né? Como eu citei lá do padre que falou para mim que o homem justo peca 7 vezes ao dia, certo? Então, tipo assim, a gente tem que ter essa percepção de que a gente é infantil, logo é tolo, porque nós somos adultos, imaginar que uma pessoa vai mudar o Brasil, tá certo? Até porque se ele mudar no nosso queijo, no nosso ponto ali, onde a gente vive, a gente vai ficar bravo com ele e vai tentar impedir que ele faça isso. E o Brasil tem muitos queijos, em vários lugares, em vários pontos, né? Então a gente tem que ter expectativas mais realistas sobre os políticos, ser céticos em relação a eles, não no sentido da dúvida, que é o lugar comum hoje da política, mas no sentido de saber que eles vão acertar, como a gente acerta, e que eles vão errar, como a gente erra. Alguns dos erros deles vão ser por incapacidade, como a gente erra. Alguns erros deles vão ser por teimosia, como a gente também erra, como por teimosia, né? E outros porque eles não têm escolha, porque eles são obrigados pela circunstância, assim como a gente também erra, quando às vezes a gente é obrigado pela circunstância a fazer uma coisa que a gente não quer. Tá joia? Então, se a gente tiver a capacidade de olhar no espelho e ver que o que acontece com o Lula, o que acontece com o Bolsonaro, pode acontecer com a gente, certo? Que os defeitos que eles têm também podem ser os nossos, né? E aí é claro que quem é Bolsonaro me escuta falar que você pode ter os defeitos do Lula, você fica puto, fala, eu não sou criminoso, eu não sou bandido, etc e tal, eu não vou discutir isso. E quem é Lula fala assim, eu não sou genocida, eu não sou grosso que nem ele, eu não sou violento que nem ele. Veja, tá vendo? Porque a gente
acha que essas duas figuras vão salvar o Brasil, né? E eles não vão salvar o Brasil. O que salva o Brasil é a gente, tá joia? Se a gente for embora, acabou o Brasil. Eles vão governar para quem? Né? Se a minha mãe não abrir a loja, né? Se o empregado da minha mãe não for trabalhar, se o cara que ela compra sapato não fizer sapato, né? Se a gente não tiver nossas vidas, se a gente não tiver nossa decência dentro daquilo que a gente acha que vale nas nossas vidas e levar elas dentro de um espírito de comunidade e de saber que a gente sozinho não é nada, etc e tal, não adianta nada. Pode pôr Jesus Cristo no poder, o cara mesmo, porque a gente faz o que a gente fez, a gente mata ele, certo? Então, de novo, eu não sou muito religioso, mas eu sou um leitor ávido da Bíblia. A Bíblia, mesmo para quem não é muito religioso, ela é muito referencial, porque assim, a humanidade já teve a oportunidade, se você acredita na Bíblia, evidentemente, já teve a oportunidade de ser governada pelo Filho de Deus. E a gente matou, cara. Porque isso sirva de lição, tá joia? Que a gente erra muito mais do que a gente gostaria de admitir, e como sociedade a gente não pode colocar o peso nos políticos. Então, vocês tenham bons votos no domingo, que a gente tenha a decência de terminar a eleição adequadamente, que o vencedor trabalhe por mim e por você, independentemente dos nossos votos, e que o Brasil possa ter paz e se reconciliar, né? Como sociedade, que as famílias parem de brigar na mesa por causa de política, que amigo parem de brigar no grupo por causa de política, e que a gente seja cada vez mais humano, tá bom? Um abraço para vocês, fui, valeu, tchau, tchau.